Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vamos analisar agora uma fonte simétrica. Eu tinha comentado com vocês aquela questão da fonte que tem mais 12 e menos 12. Então, vou explicar isso para vocês na prática com diagrama. Deixa eu ver se o microfone está ajustadinho direitinho. Vamos lá. Então, a fonte de alimentação converte corrente alternada para corrente contínua. Em alguns casos, em alguns circuitos, é necessário ter uma alimentação negativa, tá bom? Ela pode ser usada em diversas aplicações, para alimentar os amplificadores operacionais, sistema de medições. Então, aqui no diagrama, está verificando o seguinte: você tem a parte do transformador, certo? E você tem logo 4 diodos, um N4007 ligados em ponte, retificando a corrente alternada para a corrente contínua. Fique atento aí que próximo do 220 com 60 Hz é um sinal de uma onda senoidal. Depois eu vou estar explicando isso para vocês com detalhe. Então, retifica a alternada, vira contínua. E mais adiante, nós temos dois reguladores de tensão, um 7809 e um 7909. É muito parecido, tem a mesma função, regula a tensão, sendo que o de cima ele faz tensão positiva e o de baixo faz tensão negativa. Então, a fonte de computador ela é também uma fonte simétrica, porque ela tem menos 5 e menos 12. Professor, mas por que isso? Por necessidade de circuito, certo? Os amplificadores operacionais precisam da referência de tensão negativa. O menos 9 é bem diferente do 0 volt, que seria o negativo, tá bom? De 0 para menos 9, você vai ter menos 9, e no caso do positivo, você vai ter mais 9. Então, isso aí é o fonte que? Fonte simétrica, tá ok? Então, o diagrama é bem parecido, só que ela tem a opção. Ela tem 0, ela tem mais e ela tem menos. Isso é uma fonte simétrica. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vamos analisar agora uma fonte simétrica. Eu tinha comentado com vocês aquela questão da fonte que tem mais 12 e menos 12. Então, vou explicar isso para vocês na prática com diagrama. Deixa eu ver se o microfone está ajustadinho direitinho. Vamos lá. Então, a fonte de alimentação converte corrente alternada para corrente contínua. Em alguns casos, em alguns circuitos, é necessário ter uma alimentação negativa, tá bom? Ela pode ser usada em diversas aplicações, para alimentar os amplificadores operacionais, sistema de medições. Então, aqui no diagrama está verificando o seguinte: você tem a parte do transformador, certo? E você tem logo 4 diodos, um N4007 ligados em ponte, retificando a corrente alternada para a corrente contínua. Fique atento aí que próximo do 220 com 60 Hz é um sinal de uma onda senoidal. Depois eu vou estar explicando isso para vocês com detalhe. Então, retifica a alternada, vira contínua. E mais adiante, nós temos dois reguladores de tensão, um 7809 e um 7909. É muito parecido, tem a mesma função, regula a tensão, sendo que o de cima ele faz tensão positiva e o de baixo faz tensão negativa. Então, a fonte de computador ela é também uma fonte simétrica, porque ela tem menos 5 e menos 12. Professor, mas por que isso? Por necessidade de circuito, certo? Os amplificadores operacionais precisam da referência de tensão negativa. O menos 9
é bem diferente do 0 volt, que seria o negativo, tá bom? De 0 para menos 9, você vai ter menos 9. E no caso do positivo, você vai ter mais 9. Então, isso aí é o fonte o quê? Fonte simétrica, tá ok? Então, o diagrama é bem parecido, só que ela tem a opção. Ela tem 0, ela tem mais e ela tem menos. Isso é uma fonte simétrica. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.